A igreja de Cristo, que é a igreja que Jesus vai buscar, ela tem que ter ouro provado no fogo, tem que ter fé, tem que ter roupas brancas, tem que ter santidade, tem que ungir os teus olhos com colírio para que veja, tem que ter o Espírito Santo na tua vida. Jesus diz no 19, eu repreendo e castigo todos quanto amo, se pois zeloso e arrepender-te, ou seja, tem uma oportunidade ainda. A igreja ainda não está perdida, essa igreja de Laodiceia. O joio, o encontro, ainda não está perdido, porque ainda tem a presença da igreja, ainda tem a presença do Espírito para poder resgatar. Está começando mais um Instruído na Verdade. As pais amados, estamos aqui para mais um Instruído na Verdade. Instruído na Verdade de hoje, nós temos uma mensagem para os nossos corações. Nós vamos falar aqui sobre a carta escrita, por João, porém ditada pelo próprio Jesus para a sua igreja, a igreja de Laodiceia, Aqui está em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. A carta direcionada à igreja de Laodiceia. A carta inicia dizendo assim, nós vamos ver que aqui é um diagnóstico bem completo de Jesus falando para a sua igreja. Nós sabemos que aqui o próprio Jesus ditando para João escrever para falar com a sua igreja. Olha o que diz aqui o versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse, a partir do 14. Vamos ler primeiro 14 até o 17, nós vamos por parte. Diz assim, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aqui é a primeira parte do diagnóstico de Cristo para a igreja de Laodiceia. Nós cremos numa corrente teológica que, na verdade, essas 7 cartas são para uma única igreja, a igreja de Cristo. E cada carta, além de servir para a igreja ali local, para a qual elas realmente foram enviadas, também serve para cada período da igreja. E cremos que o período de Laodiceia, juntamente com Filadélfia, é o período final, a qual a igreja está ali o joio com o trigo, Filadélfia representando o trigo, Laodiceia representando o joio, a qual serão separados naquele grande dia, mas esta reta final da igreja, da história da igreja aqui na Terra, antes de ser arrebatada para Jesus, para estar com Jesus. Então, Laodiceia ela representa essa igreja, que por algum motivo não entendeu o verdadeiro tesouro do Evangelho de Cristo, de ser uma verdadeira igreja, uma igreja cristã. E aqui Jesus ele se apresenta para esta igreja como um amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele diz, conheço as tuas obras. Primeiro temos que entender aqui que ele inicia dizendo ao anjo da igreja de Laodiceia. Aqui, essa palavra anjo não significa uma exaltação celestial, mas sim o responsável pelo aquilo que era ministrado na igreja. Entende? Aquele que tem a responsabilidade da mensagem que está sendo pregada na igreja. Porque todas as cartas Jesus vai tratar com aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo vivido na igreja. E ele vai dizer as coisas boas, as coisas ruins, em todas essas cartas ele fala isso, o que ele aprova, o que ele reprova, é um manual de instrução para a igreja de Cristo. E aqui ele fala, o anjo da igreja, o responsável pelo aquilo que está sendo ministrado, eu digo, conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, mas porque é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus aqui usa algo que eles conhecem bem, porque essa cidade ela estava familiarizada com isso, em relação à sua água. Que a água que elas produziam era uma água morna. E se você tentasse consumir, dava ânsia de vômito. Jesus está usando essa analogia aqui para eles poderem entender o que ele está dizendo. Que aquilo, a mensagem que eles estão produzindo, o ensinamento, aquilo que eles estão vivendo, Jesus está a ponto de vomitar. E ele vai dizer, tinha que ser frio ou quente. Aqui frio ou quente não é, o frio não é algo ruim. Assim, igual o quente, são duas coisas boas. Porque se fosse uma água fria, ela serve para saciar a sede das pessoas. Uma água quente, ela serve para proporcionar um bom banho, limpar as pessoas. Como as outras cidades que rodeavam Laodiceia não tinha águas frias, águas quentes. Então, Jesus está dizendo aqui, a mensagem tem que servir ao que vocês estão vivendo, o que vocês estão ensinando, tem que ser algo que venha verdadeiramente saciar a sede das pessoas, a sede que aquelas pessoas têm por Deus. Tem que levar limpeza, purificação para as pessoas, santidade para as pessoas. A prova disso que ele vai dizer, ele diz o diagnóstico. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta.
Não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Jesus está dizendo aqui que aquela igreja, por ter as coisas materiais, né, as riquezas materiais, boas vestes, né, a cidade era conhecida pelo melhor tratamento de visão humana, visão terrena, né, a visão física, natural, tinha o melhor tratamento. Eles achavam que tudo que eles tinham era resultado de uma vida com Deus, que Jesus estava presente, porque eles tinham tudo, então eles achavam que não tinham falta de nada. Mas Jesus diz: tu és pobre, cego, miserável, e vocês estão nus. É totalmente contrário ao que a cidade achava que vivia, né? Mas no mundo espiritual totalmente contrário, porque elas tinham realmente grandes riquezas, essa cidade, esse povo dessa cidade, e se vestiam bem, né? Produziam a melhor lã da época, né? Conhecida como a lã negra. Eles tinham o melhor tratamento de visão, porém Jesus está dizendo que eles estão cegos. Jesus está dizendo que eles são pobres. Jesus está dizendo que eles estão nus. Então Jesus ele dá o diagnóstico, como a igreja se encontrava diante dele. Uma igreja que valorizava as coisas materiais, pregava as coisas materiais e achava que tendo resultados materiais, isso era sinal que Deus estava presente na vida deles. Porém Jesus diz que não. Não que as coisas materiais não podem estar presentes na vida de uma pessoa que tem a presença de Deus, mas essas coisas são coisas terrenas. A coisa principal é a presença de Jesus. E a presença de Jesus não está nessas coisas, no dinheiro, nas melhores roupas, né, nas coisas materiais, mas sim naquilo que Jesus tem para nós, que é o que ele vai dizer no versículo 18. No versículo 18, no versículo inicial que nós lemos, ele deu o diagnóstico, como a igreja se encontrava diante dele. Agora ele vai dar o conselho para que a igreja possa se acertar, voltar-se para ele. Ele diz no 18: aconselho-te, conselho de Jesus, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, a riqueza não é essa que vocês pensam que tem, não é o ouro, não é a prata, mas sim o ouro provado no fogo. Se nós formos buscar uma concordância bíblica, nós vamos ver que Pedro vai relacionar o ouro provado no fogo com a fé. Então, compre de mim fé, aumente a tua fidelidade, né? A fé inabalável, a fé constante que foi encontrado, né, nos heróis da fé, que são encontrados nos verdadeiros cristãos, né, filhos de Cristo, que foram gerados verdadeiramente na água e no Espírito, uma fé genuína, pura, verdadeira, inabalável, que é mais valiosa que o puro ouro, a fé provada no fogo. A prova disso, simples de entender, é que se você estiver diante de uma enfermidade benigna, as coisas materiais, o dinheiro pode até trazer a cura para ela. Mas se for maligno, somente a fé. Porque somente a fé pode trazer à existência aquilo que não existe na tua vida. O dinheiro, as coisas materiais não podem trazer à existência aquilo que não existe, mas a fé pode. Porque a fé, ela não só está limitada ao natural, ela não está limitada ao natural, mas ela alcança o sobrenatural. Então, eu aconselho que me compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças de verdade. E roupas brancas para que te vista e não apareça, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Vestes brancas, santidade, separação das coisas que não são de Deus, para viver as coisas que são de Deus. São vestes essas que são lavadas no precioso sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz, que nos justificou, né, nos purificou, nos deu o direito da regeneração de sermos transformados. Vestes brancas, santidade, compra-te de mim. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas o Espírito Santo de Deus. Unja os seus olhos com o óleo, a unção que desce do trono de Deus, o Espírito Santo, para poder ver verdadeiramente as coisas de Deus, para poder verdadeiramente ter uma visão da fé, para verdadeiramente ter uma vida de santidade, de separação, para você ver e entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então compre de mim. A verdadeira igreja, a igreja de Cristo, que é a igreja que Jesus vai buscar, ela tem que ter ouro provado no fogo, tem que ter fé, tem que ter roupas brancas, tem que ter santidade, tem que ungir os teus olhos com colírio para que veja, tem que ter o Espírito Santo na tua vida. Jesus diz no 19: eu repreendo e castigo todos quanto amo, se for zeloso e arrepender-te, ou seja, tem uma oportunidade ainda. A igreja ainda não está perdida, essa igreja de Laodiceia. O joio, o encontro ainda não está perdido, porque ainda tem a presença da igreja, ainda tem a presença do Espírito para poder resgatar. Mas é necessário se arrepender. Se arrepender e voltar-se verdadeiramente para as coisas de Jesus. E querer ter essa fé provada no fogo, né? Ter essa santidade, buscar essa santidade.
Jesus ele dá esse conselho. Ele ama, ele te ama, por isso ele te corrige, por isso ele te repreende, para você se arrepender e voltar a ele. E ele dá também, no versículo 20, aonde, como você pode receber isso na tua vida? Como você pode receber mais fé? Como você pode fazer crescer a tua fé, receber esta fé inabalável? Como você pode buscar ela, buscar a santidade? Como você pode ter o Espírito Santo para produzir essa santidade e essa fé na tua vida, te dar uma nova visão? Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, para você receber a presença de Jesus, que vai te dar o ouro provado no fogo, vai te dar vestes brancas, vai ungir os teus olhos com um colírio para que você veja. Você tem que ouvir a voz de Deus e abrir a porta da tua vida para ele entrar. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e irei até você. E contigo cearei. E você ceará comigo. Ou seja, ele quer entrar na tua vida, sentar à mesa contigo, para poder participar de todas as coisas contigo. Cear significa ter comunhão, estar na mesma mesa, compartilhar do mesmo alimento. Ele quer estar integralmente na tua vida. Jesus, ele quer estar, ele tem que estar no meio da igreja, ele tem que ser o centro da igreja. Ele não pode estar de fora. Laodiceia, na verdade, a igreja de Laodiceia estava deixando Jesus de fora. Porém, Jesus tem que estar presente em nossas vidas, presente na igreja. Se nós focarmos nas coisas materiais, botarmos isso como prioridade, nós vamos deixar Jesus de fora, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Não tem como servir a dois senhores. Porém, se você ouvir a voz dele, porque eis que ele está à porta e bate, ele bate na porta do teu coração. Se você ouvir a voz dele, abrir a porta, ele entrará e ceará contigo e você com ele. E você terá uma nova vida. E no 21 ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, se você abrir a porta para Jesus cear contigo, ele vai sentar à mesa contigo. Aleluia. Quando ele te fizer mais do que vencedor, você vencer, chegar, até o final e vencer, você que vai sentar com ele no trono dele. A qual ele também, porque ele venceu e se assentou ao trono à direita do Pai. E você vai sentar com ele. Ou seja, Jesus quer entrar na tua vida e permanecer nela. Então, não seja uma igreja, uma pessoa, que deixa Jesus de fora da sua vida, que só busca Jesus quando precisa, não. Abra a porta da tua vida hoje, deixa ele entrar e participar de todas as coisas. E você viverá o melhor de Deus. Você será um vencedor, porque em Cristo nós somos mais do que vencedor. Bem, que você possa atualizar essa palavra no teu coração e fique na graça e na paz de Jesus Cristo.